Hoje a gente vai falar então de um texto que é Mateus capítulo 15, e o tema da mensagem é o confronto entre o reino e a religião. Irmãos, eu quero que você pense em pessoas ou em você mesmo quando você em algum momento foi afrontado, ferido ou atacado pela religião. Porque veja, a religião e o reino, às vezes elas vão conviver o mesmo ambiente. Então, no mesmo ambiente onde o reino está manifesto, a religião também está manifesta. E a gente vai ver isso aqui no texto. Então, quando você tiver alguma experiência que parece que é uma experiência com Jesus, mas você é ferido, muito provavelmente você foi alcançado pela religião. Porque lembra, eu falei lá atrás, quando eu falei da Torre de Babel, o que é a religião? Religião é quando eu tento me conectar com Deus. E para isso eu tenho que fazer um esforço. Então a religião por si só ela já é seletiva. Porque se você não consegue fazer o mesmo esforço, você já não faz parte. Você está entendendo? Para eu estar aqui, eu quero que você entenda isso. Para eu estar aqui já é um grande desafio para mim como pessoa. E em algum momento a gente vai conversar sobre isso, mas entenda isso. Eu sou o tipo de pessoa que a religião jamais aceitaria estar fazendo o que está fazendo. Porque para a religião, isso aqui não é um momento onde alguém derrama a vida sobre outra pessoa e recebe vida. Porque quando eu estou aqui, eu estou recebendo vida de vocês também. Isso aqui é um símbolo de poder para a religião. E a nossa relação com o símbolo de poder, ela é sempre problemática. Isso como nação brasileira, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com o símbolo de poder. É só você perceber quando você está lá no seu trabalho e chega alguém importante do governo, um vereador, e vê como as pessoas mudam o comportamento com relação àquela pessoa, porque ela representa um poder, ela carrega um símbolo de poder. Então o símbolo de poder muda as pessoas. Mas a ideia do reino nunca foi essa. A ideia do reino foi Deus governar toda a terra pelo seu poder. E não entregar para nós símbolos para que nós governássemos uns sobre os outros. A ideia é que o governo de Deus faça com que nós submetêssemos a terra a nós. As coisas e não pessoas. E as pessoas seriam por nós amadas, bem administradas como bons mordomos. Essa é a ideia de Deus. E nunca foi que alguém se submetesse a outra pessoa porque essa pessoa tem um símbolo de poder na mão dela. Vocês estão entendendo isso? Mas veja, como eu falei no começo, você tem que pensar que a religião e o reino, eles vão conviver às vezes no mesmo ambiente. E o texto de Mateus capítulo 15 vai expor isso. Quer ver? Vou ler aqui para você, ó. Mateus 15, 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Jesus está fazendo uma releitura, tá vendo? Ele misturou o mandamento da honra com o mandamento de quem comer da árvore lá, que certamente morrerá, você entendeu? Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe. Eu vou explicar o que é isso aqui já já. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Lembra que eu falei? O homem tentando chegar a Deus. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Vê, duas coisas. Você ouve e entende. Para o nosso tempo aqui é assim, ó, ouve e pratica. Pega isso aí. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Amém? Nós temos que olhar para os textos bíblicos, principalmente o texto mateano, que é o texto que mais vai fazer menções do Velho Testamento, percebendo as molduras, porque quando os autores, e veja, eu não vou entrar nessa bola dividida de quem escreveu, mas nós cremos que foi uma comunidade de Mateus, tá bom? Isso. Quando os autores eles produzem os textos, eles estão ali pensando no que eles viram e experimentaram de Jesus, e eles escrevem alguma coisa que tem a coesão. O texto por si só já é uma mensagem, você entende? Você sabe que o texto de Mateus ele não foi produzido igual no The Chosen, que o Mateus lá, o discípulo, ficava andando com o caderninho e escrevendo. Você sabia disso, né? E embora isso possa ter acontecido, ele possa escrever, porque como publicano ele deveria saber escrever, ele deveria ter escrito alguma coisa, o texto é produzido depois. O livro de Mateus é produzido depois. Então quem produz está olhando para o todo, para a mensagem toda. Então vai fazer muitas citações do Velho Testamento para provar que Jesus é o Messias de Deus, o Messias que os judeus estavam aguardando, amém? Então quando o texto começa assim, ó, chegaram... Mateus 15:1, coloca. Chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém. Lembra do seguinte, o berço da religião judaica era Jerusalém. Então, para o nosso tempo é assim, ó, quando você tem a igreja sede e a filial. E aí pensa, o professor de Bíblia da sede vai lá na filial, entendeu? É alguém mais importante no sistema religioso. Então, escribas e fariseus de Jerusalém é a nata, é o creme de la creme da religião, do sistema religioso. E esses vêm e eles querem inquirir a Jesus porque eles perceberam que Jesus está fazendo muito barulho e que Jesus está arrebanhando para si discípulos que normalmente pela lei não seriam aceitos. Por quê? Pescador, eu já falei isso aqui. Pescador não podia ser discípulo de rabino, porque pescador pega bicho, pega peixe. O judeu tem uma lei que alguns peixes ele não podia tocar, e o pescador não escolhe que peixe que ele pega. Quem mora em Itajaí sabe, o cara está lá pescando, ele jogou a rede, o que vier na rede ele tem que pegar. Então o pescador é alguém que ficava impuro todo dia. Nenhum rabino em sã consciência escolheria um pescador. Agora você fica me olhando com essa cara, mas você não pegou o que eu estou falando de você. Você também é alguém que a religião não aceitaria, não escolheria. Mas Jesus chamou, Jesus escolheu, Jesus trouxe. Você está aqui não porque a religião te convenceu, mas porque pelo reino Jesus te alcançou. Dê uma forte salva de palmas a Jesus se você crê nisso. Aleluia. Obrigado. E aí começa a discussão ali, né? Vê, os fariseus eles já sabiam que os discípulos de Jesus era tudo pescador, que eles eram tudo impuro. Então eles já começam com um papinho, porque eles falam assim: mas eles não lavam a mão para comer. Mas veja, alguém que eu acho que é impuro, eu vou estar preocupado se essa pessoa lava a mão ou não? Você entendeu? Eu encontro alguém que está na pior situação do mundo lá. Alguém que está mendigando comendo na rua. Aí eu vou olhar para ele e falar assim: não, mas ele não está lavando a mão para comer. Percebe? Na verdade, essa discussão que os fariseus iniciam, eles não estão preocupados se o discípulo de Jesus vai cumprir a lei ou não. Eles estão preocupados em desfazer a autoridade de Jesus diante do povo. Percebe? Não é um cuidado, porque veja, é assim que a religião faz. Ela não está preocupada em cuidar de você, ela está preocupada em se retroalimentar. Entendeu? Em estabelecer os seus símbolos de poder, fazer com que os seus símbolos de poder cresçam. E se você conseguir se manter vivo, bem, se você não conseguir, o problema é seu. É assim que funciona. E eu estou falando, e talvez você está pensando em ambientes que você já esteve, em situações que você já experimentou. Porque é assim que funciona. Quando você não pode mais, o problema é seu, caminha sozinho. E é isso que esses fariseus estão demonstrando que está no coração deles.
Então todo o capítulo 15 vai ser essa disputa entre a verdade de Deus, que é Cristo, e a nata da religião. Quando Jesus responde, acho que agora a gente pode ir no slide aqui, que vai dar uma clareada. Ó, aqui já tem uma diferença, ó, o sistema religioso e o reino dos céus. Então o reino dos céus, ele sempre está em movimento. Jesus nunca está parado, amém? O movimento pressupõe vida. O reino dos céus não se move por preceitos, leis, por mandamentos, por ordem. Ele se move por vida. É tudo movido pela vida que nós carregamos. Sabe, hoje, às 11, Deus me pegou de uma forma assim, ó, e o louvor, agora às 18 também estava, hoje o louvor está uma bênção. Mas você percebe que não é uma coisa forçada, as pessoas estão se movendo por vida, elas fazem coisas que Deus move elas. Não tem uma cartilha, ó, agora você levanta a mão, agora você abaixa a mão, agora você ajoelha. Tem isso, Gili? Não tem, é a vida que move. Então como que eu percebo que eu estou andando na religião ou que eu estou andando no reino? É se eu sou movido pela vida que está dentro de mim, ou se o voluntário lá, o responsável, tem que me ligar e falar assim: ô fulano, você não vai chegar? E aí o horário? E aí não sei o quê? E aí, percebe? Vocês estão pegando isso? É a vida que está dentro de você que vai fazer você se mover para onde Deus quer que você se mova. Não pode ser um preceito externo. Jesus, para expor a hipocrisia deles, passa para o próximo. Ele vai falar sobre a ideia de honrar o pai e mãe. Eu vou explicar isso agora. Presta atenção. Quando o texto vai dizer assim, ó, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, é o seguinte, olha só. A ideia de honrar pai e mãe para o judeu era que o pai e a mãe cuidassem do filho até que o filho fosse adulto e pudesse caminhar sozinho. Quando o pai e a mãe chegassem nos seus dias difíceis, que é os dias da sua velhice, o filho deveria olhar para esses pais e cuidar deles. Lembra que Eliseu diz assim, aguarda só até eu enterrar os meus pais? O que ele está dizendo? Eu quero honrar o meu pai e a minha mãe. Você está entendendo? Então, havia entre os judeus uma ideia de honrar o pai e mãe, cuidando e guardando dos seus pais no momento que eles não poderiam mais fazer por eles o que sempre fizeram a vida toda, e que é normal. A vida é assim. A vida propõe para nós um ciclo que nós vamos cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, e no momento a gente vai ser cuidado por pessoas. É por isso que nós como igreja funcionamos assim. Eu estou aqui pregando, mas já já alguém vai estar pregando para mim. Você está aí ouvindo, mas já já você vai estar pregando para alguém. Porque nós cuidamos e somos cuidados por pessoas. Essa é a relação que Deus criou da humanidade. Isso está revelado na vida do homem. Quando o homem nasce, cresce e morre. Isso está revelado, amém? Então, o que o fariseu fazia? Ele via um bom discípulo para ele, e ele dizia assim, ó, eu vou te dar uma carta, e você vai lá para os seus pais e diz assim, olha, você não precisa mais cuidar dos seus pais, então você pode vir comigo e servir o sistema religioso comigo. Mas qual que era a ideia? O fariseu também fica velho. E ele não queria que os filhos dele cuidassem dele, ele queria que os filhos dele crescessem no sistema religioso. Você está pegando o que eu estou falando? Aí o que ele fazia? Ele pegava o filho de um pobre e trazia para cuidar dele, para fazer a parte que o filho dele deveria fazer. Aí a família dele ia se perpetuando no sistema religioso. E veja, a Bíblia, ela é teocrática. Repete essa palavra, teocrática. O que significa isso? Não existe uma separação entre o Estado e o divino, entre o secular e o sagrado. Não existe, é tudo uma coisa só. Então quando o cara cresce no sistema religioso, ele cresce na vida. Ele ganha dinheiro. Por isso que o texto lá em Mateus 5:3 vai dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, nós enxergamos como humilde, tá certo. Mas para quem estava ouvindo, era ser pobre mesmo. Porque ser pobre em espírito e ser pobre materialmente era a mesma coisa, não tinha uma separação, você está entendendo? Tudo era Deus e Deus era tudo, era isso. Então crescer no sistema religioso era crescer, como para nós hoje, crescer politicamente em algum lugar. Você entende? Então, o que ele queria? Ele queria escalar essa grande montanha
de crescimento e fazer com que o filho daquele que era mais simples, que deveria cuidar dos seus pais, cuidassem dele quando ele ficasse velho. É isso aqui que Jesus está dizendo. Ou seja, Jesus está atacando exatamente o ápice, a nata, o centro do sistema religioso de Jerusalém, que funcionava assim: oprimindo pessoas mais simples, pesando a mão em pessoa que não tinha como se defender. Mas o reino não se move dessa forma. O reino se move colocando pessoas em uma condição onde elas cuidam uma das outras e são por Deus cuidadas. Quando Jesus vai dizer assim, pode passar. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, ou seja, não é o alimento que ele come sem lavar a mão, mas é o que sai do homem. Ele está falando sobre todos os homens terem em si uma natureza do pecado. E quando eu compreendo, e essa doutrina na teologia a gente chama de doutrina do pecado original. Quando eu compreendo que todos os homens carregam dentro de si o pecado original, e veja, você não é pecador pelos seus comportamentos. Você é pecador porque você carrega em você uma natureza que te faz pecar. Por isso que quando o Senhor vem, Ele tem que dar a natureza dele para você. Porque é quando a natureza dele que entra em você, por isso que João Batista vai dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que limpa, porque não dava para limpar, não dá para você limpar uma natureza, você tem que tirar. Então por que é tirado do homem essa natureza? Porque era a única forma desse homem se tornar agradável e justo, e se tornar justiça de Deus. Quando eu entendo essa frase, essa verdade, e aqui tem a árvore está exposta aqui, que é a natureza, que é a raiz, que é o pecado original. O pecador é a identidade afetada pela raiz, ou seja, você não é pecador porque você comete pecado, você é pecador, você tem uma natureza de pecado dentro de você. E qual que é a única forma de você não ser governado por essa natureza? Você receber dentro de você o Espírito Santo de Deus. Isso vem para nos colocar no mesmo nível, para que nós nos olhemos iguais, para que não haja ninguém que é maior. Isso é o reino. Nós estamos todos no mesmo nível. Não há entre nós símbolos de poder, não há entre nós alguém que é melhor e outro que é pior. E quando todos nós, no mesmo nível, olhamos para esse Jesus que está acima de nós e o adoramos, Ele desce, Ele vem, Ele restaura, porque foi a sua própria palavra que disse: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, você só se humilha se você se encontrar pecador. Eu virei e sararei a terra. Ele está no nosso meio. Não porque eu estou aqui falando, mas porque Ele escolheu você para estar aqui. E Ele escolheu esse tempo para se manifestar através da sua vida. Sabe o que o pastor Luiz pede para vocês virem conosco, para vocês fazerem alguma coisa? Porque aqui nada é santo, nem isso aqui é santo, nem as paredes são santas, nem o microfone é santo. A única coisa que é santa aqui é você. Então a única forma do Espírito Santo de Deus se mover aqui nessa casa é se você se mover.
Não é nossa responsabilidade adorar como pregador e worship. Embora nós façamos isso com muita responsabilidade, é nossa responsabilidade adorar. Porque Deus só se move quando você se move. Essa mensagem, olha para cima. Essa mensagem vai chegar a essas nações, não quando eu ou algum dos pastores for nessas nações, mas quando você entender no seu coração que Deus chamou para uma delas. E quando eu olho para você, eu não estou falando com você, eu estou falando com uma dessas nações aqui. Porque eu sei que nós vamos chegar lá, eu já estou vendo. Eu ensino você com tudo que eu tenho. Creia, eu coloco a minha vida aqui. Porque eu sei que isso que eu estou ensinando vai chegar na Alemanha, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar no Japão, vai chegar no Uruguai, vai chegar no Reino Unido. Embora você olhe e veja isso muito distante. Eu também, quando eu cheguei aqui, eu via pregar também como uma coisa muito distante. Nunca vai acontecer, mas Deus faz assim. E não é porque você é bom, porque eu não acho que eu sou bom, mas é porque Deus te escolheu para viver isso. Se você está ouvindo o que eu estou falando e queima no seu coração, Deus te escolheu para viver isso. Nós vamos às nações, Deus escolheu você para ir. O reino se move quando você se move. Deus se manifesta quando você abre a boca, quando você adora, quando você clama, quando você ora. Você é a presença de Deus aqui nesse ambiente. Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração muito específica. Eu sei que eu nasci para esse tempo. E eu sei o ministério que Deus colocou sobre mim. E isso aqui não é um símbolo de poder. Isso aqui é só uma ferramenta. Mas veja, eu quero fazer uma oração e um pedido de perdão, porque eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio, ou que estão me olhando lá pelas câmeras, que foram feridas pela religião, que foram machucadas pela religião, que a religião diz que elas não pertenciam a Cristo. Então, eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos, e eu vou orar. E a presença de Deus vai vir sobre você. E se você for essa pessoa que foi ferido, que foi magoado, que foi machucado, esse é o tempo de Deus construir dentro de você o perdão. Porque você precisa se relacionar conosco inteiro, íntegro, sincero, total. Mas precisa haver uma reparação para que isso aconteça. Os que já entendem essa mensagem, começa a orar no seu lugar. É um tempo de Deus reconstruir relacionamentos profundos. Deus quer revelar coisas muito mais profundas do que as que eu disse aqui para você. Mas você precisa estar inteiro diante dele. Íntegro. Se entregar de forma total. Não reter nada. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, por cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, onde a minha voz pode chegar. Eu quero, Senhor, diante da Tua presença, com os Teus anjos como testemunha, pedir perdão a essas pessoas que foram feridas. Assim como os meus irmãos do Front Lobby carregam lá uma plaquinha: perdão se a religiosidade te machucou. Esse é o tempo de Deus construir a reparação, de Deus estabelecer um novo relacionamento, de Deus limpar o seu coração e colocar no seu coração
o amor por essa mensagem e reestabelecer a sua identidade. Você não é o que falaram que você era. Você não é o que às vezes pessoas da sua família disseram que você era. Você é uma mensagem de Deus para a terra. Você é uma mensagem para onde Deus te enviar. E mais que isso, você é uma mensagem que vai para as nações. Gera perdão, Espírito Santo. Gera reparação, Espírito Santo de Deus. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos, aqueles que estão amarrados, Senhor, numa palavra, numa atitude, num olhar. Coloca, meu Deus, a identidade que o Senhor preparou para eles, dentro deles agora, Senhor. Que eles tenham a revelação de quem o Senhor é, e logo de quem eles são em Ti.